Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jacão e é o seguinte, uma das coisas que eu mais gosto nos animes são as transformações. Eu sempre fico muito empolgado quando acontece. Até porque, na maioria das vezes, as transformações acontecem num momento de muita tensão e logo em seguida acontece uma luta épica. Então, para um fã de animes de lutinha como eu, é maravilhoso. Por isso então que hoje eu separei uma lista com as transformações mais marcantes dos animes pra mim. E vale mencionar que eu tô levando em consideração todo o contexto e o momento da transformação, não só a forma em si. Então pode ser que alguma das transformações que eu vou citar aqui não sejam as mais iradas visualmente, mas são as que mais me marcaram de alguma forma. Mas antes de ir para as transformações, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos fãs de animes para me dar aquela força, fechou? E para exemplificar bem o tema do vídeo, eu trago o Super Saiyajin 4 do Dragon Ball GT, o original. Apesar de eu ter gostado bastante da cena e do visual do Super Saiyajin 4 do Daima, inclusive eu acho ele mais bonito do que o original, o que mais marcou minha vida com toda certeza é o do Dragon Ball GT. Por mais que Dragon Ball GT tenha sim seus problemas e hoje em dia é considerado uma saga ruim por muita gente, ele tem um lugar especial no meu coração. Eu tenho um carinho enorme por essa saga. Por eu ter tido a minha infância no início dos anos 2000, eu não tive a oportunidade de acompanhar na TV o Dragon Ball clássico e nem as primeiras sagas do Dragon Ball Z. E é por isso então que eu não coloquei a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin aqui nessa lista, porque quando eu assisti a saga Freeza, eu já era bem mais velho. As sagas de Dragon Ball que eu mais assisti na minha vida foram a saga Buu, que ficava reprisando eternamente lá na TV Globinho, e o Dragon Ball GT. E cara, o momento todo da transformação é simplesmente incrível. Começa com ele no chão, derrotado pelo Baby, quando ele vê a lua e começa a se transformar em Ozaru Dourado, enquanto tá tocando a música de abertura numa versão bem mais lenta, melancólica. Só que quando o Goku se transforma em Ozaru Dourado, ele não tem controle sobre essa forma, e com isso ele começa a destruir tudo que está em sua volta. Até que, no final do episódio, a Pan vai até o Goku e ajuda ele a lembrar quem que ele é e recobrar a consciência. E assim ele passa a controlar os poderes de Ozaru e de pouco a pouco ele vai diminuindo de tamanho até se tornar, enfim, o Super Saiyajin 4 que nós conhecemos. Em Naruto também tem várias transformações icônicas, inclusive a minha favorita é o modo Sannin do Naruto. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela consegue transmitir poder e principalmente a maturidade do Naruto no momento que ele usa ela. Mas eu não vou colocar ela aqui nessa lista porque como eu tô citando momentos de transformação e quando o Naruto usa ela pela primeira vez ele já chega transformado para lutar contra o Pain, então não entra nessa lista. E a transformação do anime Naruto que eu vou mencionar aqui, por incrível que pareça, é uma transformação do Sasuke, que é a primeira vez que ele é tomado pelo poder da Marca da Maldição. A construção da narrativa toda até chegar nesse momento é muito tensa, porque começa com o Naruto e o Sasuke desacordados depois da luta contra o Orochimaru. Inclusive foi nessa luta que o Orochimaru colocou a Marca da Maldição no Sasuke, e é nesse momento que eles estão desacordados é que chega o time da Aldeia do Som para poder capturar o Sasuke, e a Sakura tá sozinha para poder defender os dois. E esse momento do exame Chunin por si só já é muito bom, porque é um momento que a Sakura consegue brilhar, porém, obviamente, ela não é capaz de derrotar os três ali sozinha. Inclusive, chega o Lee para poder ajudar, depois chega o trio da Ino, chega o Neji, porém, mesmo assim, o pessoal do som é muito mais poderoso. Até que, então, o Sasuke começa a despertar com uma aura absurdamente sinistra, tomado pelo ódio, possuído pela Marca da Maldição, e derrota completamente os inimigos, deixando até seus amigos com medo. E indo numa mesma linha do Super Saiyajin 4, uma transformação que me marcou muito na infância e tá aqui nessa lista pela nostalgia, é a primeira Digievolução do Patamon em Angemon. Patamon, digivolve para Angemon! Para começo de conversa, o Patamon e, consequentemente, o Angemon são meus Digimons favoritos.
Eu até tenho um quadro dele aqui no meu quarto, de tanto que eu gosto desse personagem. E a minha paixão por esse personagem começou lá na minha infância, porque eu ganhei um brinquedo do Patamon que se transformava em Angemon. Inclusive, um dos dias mais tristes da minha vida foi quando eu quebrei uma das asas do Angemon. Mas falando da cena em si, quem assistiu com certeza se lembra. As crianças estavam lutando contra o Devilmon, que é o grande vilão desse começo de Digimon Adventure, que estava ali por causa do TK. E mesmo todos os parceiros de Digimon já tendo evoluído nessa altura do anime, eles não eram capazes de derrotar o Devilmon, que era muito mais poderoso. E o Patamon, coitado, naquele momento até tenta proteger o TK, só que ele mesmo percebe que é muito fraco e ele fica muito triste, porque só ele não consegue evoluir e se sente incapaz de proteger o seu amigo. Até que então, quando tudo parecia perdido, o milagre acontece. Angemon! Esse é o Digimon do TK. Em Bleach, nós também temos várias transformações incríveis, até porque cada Bankai podemos considerar que é uma transformação, mas o momento que eu trago aqui, eu acredito que é o favorito de muita gente, que é a transformação do Ichigo em Vasto Lord. Eu infelizmente não tive a oportunidade de acompanhar Bleach durante seu lançamento, eu fui assistir somente anos depois, mas eu sempre ouvi falar muito dessa luta, o quanto ela era incrível e o quanto essa cena em específico era considerada uma das melhores cenas dos animes. E quando eu finalmente assisti, pude comprovar por mim mesmo que realmente sim, é uma das cenas mais absurdamente insanas dos animes. E só para relembrar, aqui nesse momento nós estamos no ápice da saga dos Arrancar, quando o Ichigo foi derrotado e morto pelo Kyoha, quando ele perfurou o coração do nosso protagonista. Mas, mesmo morrendo, o seu desejo de proteger a Orihime é tão grande, tão forte, que ele libera todo o seu poder de Hollow, despertando assim a sua forma Vasto Lord. E quase na mesma pegada que a do Ichigo, a de despertar um poder por conta de um sentimento extremo, nós temos a transformação do Gon em Hunter x Hunter na luta contra a Pitou. Quer dizer, na humilhação da Pitou, né? Porque não podemos chamar aquilo ali de luta. Mas para chegar nesse momento, nós temos que voltar no começo da saga das Formigas Quimera, quando o Gon e o Killua estavam com o Kaito investigando essas criaturas que estavam aparecendo, as Formigas Quimera. E nesse momento eles foram atacados pela Pitou, que é uma das formigas mais poderosas que faz parte da Guarda Real. O Killua consegue fugir com o Gon, porém o Kaito fica para trás e acaba morto pela Pitou. Porém o Gon se recusa a acreditar que o Kaito tenha morrido e jura que vai voltar lá para resgatar ele. Mas depois, no final do arco, ele finalmente percebe que o Kaito está morto porque ele encontra a Pitou com o corpo do Kaito. Ele continua por um tempo em negação, até porque a primeira fase do luto é a negação, mas depois ele cai na real que o Kaito realmente está morto. E aí, nesse momento, o Gon sacrifica tudo. Sacrifica a sua vida, o seu futuro, a sua inocência, simplesmente para ter um poder capaz de estraçalhar o inimigo que está na sua frente. Ele não pensa mais na missão dele, de impedir o rei, de derrotar as formigas. Ele quer apenas vingar o seu querido amigo. Agora a transformação mais recente dessa lista, e com certeza a mais marcante e emblemática de One Piece, que é o Gear 5. Eu poderia citar o Gear Force também, que eu acho muito maneiro, e as várias formas que ele tem, porém, se falando de momento da transformação, o Gear 5 ganha de longe. Eu conheço gente que não gosta dessa forma do Luffy, que acha muito exagerada, mas eu, particularmente, acho incrível. Não só a forma dele em si, mas toda a construção até chegar no momento da transformação. Porque não foi algo tirado do nada, é algo que vinha sendo trabalhado em toda a saga de Wano
até chegar aqui na luta contra o Kaido. Depois de uma longa luta, e bota longa nisso, né, porque dura bastante mesmo, o Luffy é derrotado pelo Kaido e quando todos pensávamos que estava tudo perdido, começa a tocar os tambores da libertação e enfim o Luffy desperta a sua fruta, assumindo então a forma do deus do sol Nika. Agora eu acho que vou surpreender vocês, porque eu vou citar uma transformação de Fairy Tail. Eu acho que já falei aqui no canal em outro vídeo quanto Fairy Tail é importante pra mim, porque foi o anime que me apresentou o mundo dos animes, que abriu as portas para esse mundo lindo e maravilhoso. Se eu tô aqui hoje falando de animes, é por conta de Fairy Tail. E a transformação de Fairy Tail mais marcante pra mim, sem sombra de dúvidas, quero dizer, com sombras, é a forma do dragão das sombras de ferro do Gagel. Ela acontece na luta do Gagel contra o Rogue nos grandes jogos mágicos. O Rogue, que é o Dragon Slayer das sombras, estava mais poderoso e agindo de uma forma diferente do normal, aparentemente estava possuído por algo ou alguém, que a gente foi descobrir o que era só mais pra frente na saga, e por ele estar mais poderoso, ele acaba derrotando o Gagel, pelo menos quase derrotando, porque quando o Gagel estava quase derrotado, ele se lembrou do que o Natsu fez no arco de Tenojima. Lá naquele arco, numa luta do Natsu, ele acaba comendo os raios do Laxus e desperta a sua forma do dragão relâmpago de fogo. E se inspirando nisso, o Gagel absorve as sombras do Rogue e desperta a sua forma de dragão das sombras de ferro. É isso então, meus queridos, essas são algumas das transformações mais marcantes, mais incríveis dos animes pra mim. É claro que ficaram muitas e muitas e muitas de fora. Eu poderia fazer parte 2, parte 3, parte 4, então comenta aí se você gostaria que eu fizesse outros vídeos como esse. No mais, eu espero de coração que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!